Um manual do alquimista moderno. Aprenda a criar a sua realidade usando o poder da mente. Por Maia Andrade. Parte 2. Mente, o laboratório do alquimista. Como será que o alquimista pensa? Você se considera capaz de criar a sua realidade utilizando a mente? Ou acha que é um privilégio de poucos? Iniciado querido, não se subestime. Você tem os mesmos superpoderes do que qualquer pessoa que decide se tornar alquimista de sua vida. Só precisa fazer ajustes na sua forma de pensar e lidar com suas emoções. Nessa parte, vou revelar a você o que se passa na mente de um verdadeiro mago e como ele consegue criar a sua realidade. Conhecendo esses segredos, você também será capaz de fazer o mesmo. Antes, porém, precisa saber de algo muito importante para que possa dominar a alquimia mental. A energia é o combustível do universo. Tudo, absolutamente tudo no universo é movido graças a ela. Mas a fonte criadora não nos mandaria energia apenas para que pudéssemos ligar nosso computador ou esquentar a comida no micro-ondas. A energia está no nosso corpo, em cada um dos nossos órgãos e até em nossos pensamentos, como já falei na parte anterior. Tudo é energia e tudo necessita dela. Se você não entender isso, não vai conseguir compreender nenhuma das 7 leis herméticas. Coloque uma verdade em sua cabeça. Você é uma usina de energia e ao direcioná-la para algum foco, cria a sua realidade. Deve, portanto, aprender a manipular essa energia por meio de seus pensamentos e emoções. Quando a nossa ficha cai de que não apenas somos feitos de energia, mas que também precisamos dela, começamos a entender tudo, até como ganhar dinheiro. Afinal, moedas correntes também vibram, e nós vamos falar bastante sobre isso na parte 4, quando estudaremos as leis universais aplicadas à prosperidade. Mas afinal, de onde vem a nossa energia? Tudo que se move na Terra, nesse mundo de matéria, vem da fonte invisível. A energia que está iluminando a sua casa para você ler esse livro vem do vácuo quântico, que é, como a física quântica chama, a fonte criadora, Deus. A minha energia que agora está me fazendo escrever, raciocinar, escolher esse conteúdo, falar e andar também vem dessa fonte invisível. Mesmo assim, ela precisa ser recarregada. Para você entender melhor, vamos pensar em um celular. Dentro dele há uma bateria que armazena energia para que ele possa funcionar. Só que de tempos em tempos, a energia dessa bateria é drenada, porque eu utilizo o aparelho. Nesse momento, basta eu colocá-lo na tomada para que mais energia venha da corrente elétrica. E essa corrente vem de onde? Da fonte criadora, da natureza. Nós somos como um celular. Temos a nossa energia que vem da nossa centelha divina. É ela que nos mantém vivos. Quando nos desconectamos da nossa centelha, nos desalinhamos da fonte de energia. E há diversas formas de você se aproximar dela, como meditar, contemplar e rezar. Para se aprofundar nesse tema, leia e pratique os exercícios do meu primeiro livro, Centelha Divina. Nosso corpo, contudo, tem outras maneiras de recarregar suas energias. E você, alquimista, precisa muito colocá-las em prática para que possa estar sempre com seus estoques energéticos em alta. Veja quais são elas. O sono. Quando você dorme, é como se estivesse colocando o celular na tomada para recarregar. Nesse momento, seu ego e sua identidade desaparecem e a sua centelha divina aproveita para energizar você. Pode ser a pior pessoa do universo, mas ao dormir será recarregada. Não é à toa que as vítimas de insônia costumam ficar muito mal de saúde. Afinal, uma boa noite de sono nos faz acordar revigorados. É mais do que simplesmente pensar: dormir faz bem para a minha pele. É algo espiritual. Dormir é conexão direta com a nossa centelha. É por isso que o Abraham
coletividade de consciências que canaliza mensagens para a médium Esther Hicks dizem que está chateado, desesperado ou com alguma sensação negativa que não consegue dominar, tire um cochilo. Ao relaxarmos e dormirmos um pouco, colocamos as nossas emoções no lugar, porque nos conectamos. A alimentação. Alimento é energia. Tanto é que as pessoas que não comem definham. Mas o tipo de alimentação também afeta. Tem comidas que trazem mais energia e outras menos. Algumas chegam até mesmo a drenar a nossa energia. Por exemplo, frutas, verduras e legumes oferecem muito mais energia porque vêm direto da natureza, ao contrário dos alimentos industrializados, que fornecem baixos níveis energéticos. Então, da próxima vez que olhar para o seu prato de comida, pense em termos de energia. A meditação. Ao meditar, você se conecta com a forma intencional com a sua centelha divina. E no momento em que estiver lá, com a mente quieta, pode ter certeza de que virá para você uma verdadeira corrente elétrica diretamente de seu eu superior, energizando todo o seu corpo. Nesse caso, a sua conexão será ainda mais poderosa do que quando vai dormir, porque você tem a intenção deliberada de se conectar. O bem-estar. A sua centelha divina só deseja ver você feliz. E saiba que o bem-estar é o estado natural dela. Então, quando você não estiver se sentindo bem, estará desalinhado do seu eu superior. Para voltar à conexão, precisa buscar por atividades que lhe agradem. Caminhar, relaxar, tirar um cochilo, comer algo que esteja desejando, abraçar alguém. Como se vê, são atitudes simples, mas pense também em de vez em quando se presentear com uma mensagem. Enfim, tudo que proporcione bem-estar e que seja saudável vai promover essa conexão com a sua centelha. Exercícios físicos. Sim, eles também conectam você ao seu eu superior, desde que lhe causem prazer e bem-estar. Se você for aquela atividade física que você vai contrariado, pode esquecer. Tem que ser algo que você faça com gosto, feliz. Yoga, pilates, caminhada ou algo mais forte como treinos de crossfit. Escolha algo que goste. E ao contrário do que muita gente pensa, fazer exercícios não drena nossa energia, porque voltamos para casa cansados. Já está comprovado cientificamente que eles nos fornecem gás total para enfrentarmos o dia. Viu só? São muitas fontes positivas e simples para você se recarregar. E, se possível, procure ficar longe de tudo que consome a sua energia, como certas pessoas, situações e lugares. Às vezes, até um filme que faz você se sentir mal drena a sua energia. Por isso, tome cuidado com o que anda fazendo. Lembre-se, você é um celular que precisa se recarregar de boas energias. A diferença entre mente e consciência. Agora que você já compreendeu a importância da energia para o alquimista, vamos começar a vasculhar como é a sua mente. Afinal, ela é a pedra filosofal que irá fazer a magia de transmutar situações indesejadas em desejadas. Só que, antes de mais nada, é preciso entender que existe uma grande diferença entre mente e consciência. O ego é fruto da nossa mente. A mente é um pequeno aspecto da consciência responsável pela criação das formas. É ela quem recebe a luz da nossa essência. E por meio dela, as formas são criadas. A mente é apenas um instrumento que devemos usar para criar o que queremos. Porém, quando esquecemos nossa verdadeira identidade como a consciência invisível e infinita, ficamos presos na mente e nos identificamos como o ego, que é o senso de um eu pequeno e separado da totalidade. É por isso que a mente é a que julga e se identifica só com o corpo físico, sendo muito mais conectada com o mundo material.
Já a consciência é a nossa própria lembrança, é a reconexão com a nossa origem. Ela nos traz autorresponsabilidade. Quanto mais conscientes somos, melhor é a nossa vida, porque assim estamos mais conectados com a fonte, com a nossa centelha divina. Então, a consciência é o oposto da mente. A mente só sabe que existe. A consciência vê e entende com clareza por que existe. Assim, uma consciência expandida tem uma mente domada, obediente. E uma pessoa com uma mente muito barulhenta é totalmente dominada por estímulos externos. É como dizem os Abrahams: quem deixa você com raiva, te domina. Já quem tem a consciência expandida controla o que vem de fora. É ele quem decide conscientemente os pensamentos que terá diante das situações. E a partir dessa escolha, sabe que alcançará os resultados que deseja. Assim é o alquimista. O mundo pode estar caindo ao redor dele, mas ele vai dizer calmamente: eu escolho mudar a minha realidade. E ele não faz isso na força, e sim alimentando pensamentos. A verdadeira paz é a que excede todo o entendimento. Muita gente pergunta ao ver alguém sereno: como você pode estar com essa calma em meio a tantos problemas que estão acontecendo? Isso ocorre porque as pessoas que têm domínio próprio são mal interpretadas. Os outros acham que elas não têm sentimento, que não se importam. Mas não é nada disso. É apenas equilíbrio. Ficar desesperado, com medo ou revolta não vai mudar a situação. O que muda a situação, o mundo físico, é você mudar o seu interior, o seu mundo mental. Seguindo esse raciocínio, na próxima vez em que a sua despensa estiver vazia, alguém em sua casa ficar doente ou tudo parecer estar desmoronando ao seu redor, simplesmente sente-se, respire e diga: eu escolho deliberadamente criar a minha realidade. Eu escolho os meus pensamentos com cuidado. Em seguida, comece a visualizar. Visualizar, visualizar e visualizar tudo aquilo que deseja que aconteça em sua vida. Ao acabar, abra os olhos e vá viver o seu dia. Pode demorar um pouquinho para que a sua realidade física entre em congruência com a sua realidade mental, com a verdade da sua consciência. Mas é certo que uma hora isso vai acontecer, porque a realidade física é sujeita à realidade da consciência. É a mente quem cria os resultados. A casa em que você mora, as pessoas com quem convive, o emprego em que trabalha, tudo. Só que até esse momento, talvez você não tenha se dado conta de que o seu nível de consciência também é responsável por isso. Agora me responda: vai deixar os fatos externos criarem a realidade para você? Ou vai dizer: não, eu tenho a minha realidade, no meu mundo existe paz e amor? Se cada pessoa tivesse essa responsabilidade, essa consciência, o mundo seria diferente. O problema é que as grandes massas são dominadas pelos estímulos externos. Quando algo ruim acontece na sua vida, como você escolhe agir? Procure tomar qualquer atitude usando a mente do alquimista, que é livre de ego e tem consciência expandida. O primeiro passo é parar, entrar em estado de ponto zero e somente depois de alguns segundos agir, falar e reagir. Melhor ainda se puder fazer uma pausa um pouco maior, como tirar um cochilo antes de partir para uma decisão. Então, iniciado, entenda que os seus padrões de pensamento provavelmente não são mais baseados no que seus pais, sua cultura e sua religião ensinaram para você. A partir de agora, você escolhe os seus padrões intencionalmente, porque sabe que o seu nível de consciência vai criar a sua realidade. Lembrando, quanto mais consciente for, melhor será a sua vida. A verdade é que todos os dias somos bombardeados por milhares de estímulos externos, mas o verdadeiro alquimista se blinda.
E como você está se tornando um deles, não aceite o que vem de fora e escolha os seus próprios pensamentos. Sei que, falando assim, parece fácil transmutar os estímulos externos, mas o próprio Kybalion explica que existem pessoas com mente fraca, e para elas é muito mais desafiador. Quer descobrir se você é uma delas? Será que a sua mente é fraca? Durante muito tempo, a minha mente foi fraca. É sério. Eu sempre fui campeã em deixar a vontade e a opinião dos outros serem mais fortes do que as minhas. Por exemplo, como cresci na igreja, eu colocava todas as decisões da minha vida nas mãos da pastora, ou então nas de alguma amiga que eu achasse que fosse mais sábia do que eu. Se eu ia viajar de férias, se eu ia me mudar, para tudo eu dependia da opinião dos outros. Era aquela pessoa que sempre dizia: não sei, decidam vocês. Quem vive assim tem um grau de liberdade baixíssimo. Hoje, quando eu preciso de uma resposta, sabe para onde eu corro? Para dentro de mim, para a minha centelha divina, para a minha pedra filosofal. Eu me libertei 100% dessa dependência da vontade e opinião dos outros. E posso dizer que foi uma das mudanças mais difíceis para mim. Mas hoje, tenho total confiança no meu eu superior para saber que fiz a escolha certa. Ser dominado por quem nos rodeia é apenas um exemplo de característica comum às pessoas com a mente fraca. Mas tem outras, que vou listar a seguir. Tente identificá-las em você mesmo, e não no outro. E se encontrar algum comportamento que costuma ter, não é motivo de desespero. Apenas fique atento para onde precisa mudar para fortalecer a sua mente. Assim, pessoas de mente fraca costumam, ser dominadas pela hereditariedade. Ah, eu tenho esse peso porque todo mundo na minha família é gordinho. Ou seja, tem até o desejo de emagrecer, mas já jogou a toalha porque se justifica com a hereditariedade. Outros exemplos são: eu nasci pobre, vou ser assim sempre. E também, continuo nessa cidade porque meus pais sempre moraram aqui. Outro ponto: manifestar pouca liberdade. Elas têm medo de fazer coisas novas. Até querem, mas ficam pensando no que é que os outros vão falar. Outro ponto: ser guiadas pelas opiniões, pelos costumes e pelas ideias do mundo exterior. Por exemplo, seguem piamente o que é falado na mídia ou algo que existe em sua cultura, sem reclamar. Isso quase aconteceu comigo. A minha família é do Amapá, e lá existe o costume de, após o casamento, o casal ir morar na casa de um dos pais. Isso vem da época dos índios, em que os povos da região viviam em malocas, que são aquelas espécies de cabanas comunitárias. É então construído um puxadinho, um quarto a mais, e todos ficam ali juntos e misturados. Todo mundo sabe da intimidade um do outro. Isso é muito comum na minha família, mas eu quis quebrar essa história. Não queria levar a minha vida de casada assim. E consegui. Outro ponto: não manifestar domínio próprio algum. Ou são dominadas por pessoas, condições e circunstâncias fora delas, as causalidades externas, ou por suas próprias emoções, causalidades internas. É tipo: ai, não aguentei e dei um tapa na cara dele. Não dominam a raiva, não têm paciência, vivem brigando com todo mundo e quando vêm, perderam o emprego ou o amigo. Ou então, vem algum acontecimento triste na TV e aquilo acaba com o dia delas. Mas, como você já sabe, não é nada bom ser dominado pelas fontes externas, muito menos pelas próprias emoções. O domínio próprio é a chave da liberdade. Outro ponto: ser arrastadas à obediência ao meio, às influências exteriores. Vivem como folhas secas ao sabor do vento, indo na direção em que são empurradas. Por exemplo, se a economia do país vai bem, elas estão bem. Se vai mal, também ficam mal. Outro ponto: ter vontade pessoal fraca. Podem até ter o desejo de fazer alguma mudança na vida, como trocar de emprego,
mas tem medo porque a economia do país não anda boa e tem muita gente desempregada por aí. Ou seja, as questões externas abafam a vontade delas. E então, a carapuça serviu? O importante agora é você meditar em cima dessas características para ver o que é preciso mudar. E, acima de tudo, procure se policiar. Quando perceber que está tendo uma das características da mente fraca, pare e fale. Não, eu tenho a mente forte. Eu sou o alquimista da minha própria realidade. Eu crio a minha vida do jeito que eu desejar. É exatamente isso. O alquimista tem uma mente difícil de ser dobrada, como você vai ver a seguir. A mente do alquimista. Esta é a mente que você quer ter. Caso contrário, não teria comprado esse livro. Só que isso não acontece num passe de mágica. É uma arte a ser aplicada dentro de um processo de autoconhecimento e autorreflexão. Então, veja quais são as características da mente forte do alquimista. Primeiro ponto. Ele conhece as regras do jogo da vida, porque tem o conhecimento das leis que governam o universo. Outro ponto. Eleva-se acima do plano da vida material, estreitando a relação com as mais elevadas forças do plano superior. Além disso, sabe que para dominar as circunstâncias que lhe acontecem no plano inferior, aqui na matéria, precisa dominar primeiro no plano superior, que é o plano da causa. Você vai entender melhor isso na parte 3, quando estudarmos a lei da correspondência. Outro ponto. Domina suas próprias condições, características, qualidades e polaridade. Em relação às condições, quem tem mente forte não diz, por exemplo, eu queria tanto visitar você aí, mas eu não tenho dinheiro. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu ouvia muito isso. A pessoa mata o sonho antes mesmo de ele nascer. Já o alquimista fala assim, quero viajar para tal lugar, mas não tenho dinheiro agora. O que posso fazer para levantar o valor para realizar esse desejo? Ou seja, ele não se deixa vencer pelas condições, ele cria elas. Quanto às características, pense numa pessoa que não costuma finalizar as tarefas que começa a fazer, mas isso a incomoda. Então, usando a mente forte, ela vai procurar mudar isso. O mesmo diz respeito às qualidades. Eu não sou como você, eu não gosto de ler. Em lugar disso, o alquimista vai afirmar para si próprio, eu quero ter a personalidade de uma pessoa que gosta de ler. E aos poucos, ele com certeza vai trazer os livros para a vida dele. Outro ponto. Domina o meio em que vive. Se não está gostando de onde se encontra, o que pode fazer para sair dali ou mudar nele o que pode alterar a situação? Por exemplo, se não está gostando da bagunça, ele desenvolve em si a característica de ser uma pessoa mais organizada. Outro ponto. Ele assume conscientemente que é a causa dos efeitos que acontecem em sua vida. É o motor do seu próprio movimento e não uma peça de jogo de xadrez sendo movida por forças externas. O que achou? Dá para chegar lá? É claro que sim. O importante é você entender que os alquimistas, as pessoas de mente forte, são servos no plano superior e governantes no plano material. Ou seja, eles têm governo no mundo material sobre aquilo que eles querem manifestar. Mas sabem que é no mundo superior que vão precisar servir, trabalhar para que o efeito desça para o mundo físico. Os elementos alquímicos da atividade mental. Agora que você já entendeu que se ainda não tem a mente forte, está a caminho disso, afinal, você já é um iniciado. Está na hora de aprender mais alguns detalhes que deverá equilibrar para se tornar um alquimista da sua própria vida. São os chamados elementos alquímicos da atividade mental. São eles: pensamentos, sentimentos, emoções, ações e vontade.
Na maioria das pessoas, esses elementos estão totalmente desequilibrados. Elas são dominadas por eles, em vez de dominá-los. Mas quem é que cria os pensamentos, os sentimentos e as emoções? Você mesmo? Porém, quando não temos a consciência disso, nos tornamos submissos à nossa própria criação, que nos domina. Nós damos vida a pensamentos, sentimentos e emoções que se transformam em monstros. É a criatura dominando o Criador. E a pessoa que não tem controle sobre o que pensa e sente também perde as rédeas de suas próprias ações. Passa a agir por impulso, com base nas suas emoções. O pior de tudo é que muitas vezes você nem percebe quando está criando um padrão de pensamento que depois vai se voltar contra você e te dominar. Mas, de repente, aquele estado mental fica tão grande, tão forte, que o resultado é: eu não queria fazer isso, mas fiz. Ou ainda, eu não queria ter falado, mas já falei. Só que a mente do alquimista tem um elemento fundamental, que é a vontade forte, maior do que qualquer outra mente no plano físico. Ela é a pedra filosofal que transforma em ouro todos os outros elementos alquímicos da atividade mental, deixando-os em equilíbrio. É com a vontade forte, dominante, que o alquimista consegue transmutar um pensamento negativo em positivo. Na pessoa de mente fraca, como não poderia deixar de ser, a vontade também é fraca. Ela se deixa dominar pela sua própria criação. Não é ela quem domina os seus estados mentais. Mas saiba que, com a vontade forte, é possível driblar qualquer fator externo. Para o alquimista não existe: se eu tivesse nascido em outro país, tudo seria diferente. Eu não consigo manifestar os meus desejos porque moro numa casa cheia de gente tóxica. Ou ainda: não consigo ser positiva porque o meu marido está sempre me puxando para baixo. Quando há vontade, ela derruba tudo. E você vai deixar que os fatos externos o impeçam de realizar os seus sonhos? Pare de focar nas outras pessoas. Se você esperar que tudo à sua volta esteja perfeito para se tornar o dono de sua vida, então nunca vai mudar. Não espere que o marido, a esposa, a mãe, o patrão mudem. Você corre o risco de aguardar a vida inteira. Foque no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento e deixe as pessoas serem negativas se elas quiserem. Mesmo que morem na mesma casa que você. Quando eu comecei a estudar esse conteúdo do Kybalion, tinha que fazer tudo escondido do meu marido. Mais uma vez, eu estava tomando banho e coloquei o meu celular para tocar alto uma palestra. Quando saí do banheiro, ele me falou assim: você não vai virar ateia, né? Nem agnóstica. Respondi toda sem graça: não. Isso aqui é só uma programação neurolinguística. Nós crescemos dentro de uma família cristã, evangélica, em que tudo o que hoje ensino não é bem visto. Então, é claro que meu marido não acreditava. Ele tinha medo. Eu, por minha vez, sempre buscava ser positiva. E aí vinha ele: amor, esse mês está tão difícil. E começava a falar um monte de negatividades. Sabe o que eu fazia? Não o forçava a mudar. Simplesmente transmutava. Imaginava que ele era um holograma, um vulto de fumaça, uma lembrança do meu passado. E ficava repetindo mentalmente: isso não é real, é só uma ilusão, está tudo bem, eu escolho a abundância. Essa era a minha estratégia. Crie as suas. Sabe o que aconteceu? Ele foi vendo minha transformação, os resultados que fui alcançando, o quanto melhorei. Eu não era mais aquela pessoa briguenta, desesperada, e meu canal no YouTube, que eu tinha criado escondida dele, estava começando a crescer. Resultado convence. Então, pare de ficar querendo pregar para o outro. Vai perder tempo e se estressar. Não espere que alguém mude para querer mudar. Como já mencionei, a alquimia mental não é para modificar o outro, e sim a si mesmo. Você vai transformar a sua mente e a sua vida.
E quando tudo começar a dar certo no seu dia a dia, quando a sua luz finalmente brilhar, aí as pessoas vão se alinhar com você. Enfim, essa é a mente do alquimista, o laboratório onde ele cria conscientemente tudo aquilo que deseja ver manifestado em sua vida. Magos são indivíduos orientados multidimensionalmente, ao passo que a maioria das pessoas se mantém fisicamente orientada, estando presa apenas aos 5 sentidos conhecidos. Elas só acreditam naquilo que podem ver, ouvir, sentir, tocar ou falar. Mas o verdadeiro alquimista vai mais longe, usando seus sentidos internos, o chamado sexto sentido, para acessar outras realidades além do que há no plano físico. E como que ele faz isso? Imaginando, visualizando, acreditando, repetindo as palavras, sentindo, vivendo na mente como se fosse real. É algo que está além do sentido físico, porém se encontra totalmente acessível a você, iniciado. Só que para você começar a colocar em uso o seu poder de alquimista, precisa antes conhecer as regras do jogo do universo. E elas estão expressas nas 7 leis herméticas. Vire a página, então, para mergulhar na filosofia deixada por Hermes Trismegistus. Você vai ver que tudo vai começar a fazer sentido.